Iceberg dos mistérios e teorias obscuras. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. Dessa vez, nós iremos cobrir um dos icebergs mais ambiciosos já feitos. E no caso, é o iceberg dos mistérios obscuros. Ele tem a proposta de apresentar diversos mistérios e teorias que não são tão comentados assim. Primeira teoria obscura, Felco tem muita pouca informação disponível. A maioria dos tópicos aqui estariam facilmente na última camada de um iceberg convencional. E como vocês podem ver aí no fundo, ele é enorme. O iceberg original tem quase 600 tópicos. Então, obviamente, eu não vou cobrir tudo nesse vídeo, até porque se eu fosse fazer isso, o vídeo teria muitas horas de duração e eu demoraria meses para fazer. E como eu tento postar um vídeo por semana, isso se torna inviável. Mas de qualquer forma, eu vou tentar selecionar os mais interessantes para cobrir aqui. E é importante dizer que esse vídeo existe por puro entretenimento. E eu só quero contar algumas histórias que eu acho interessante para vocês. Não é só porque eu mencionei alguma coisa aqui que significa que eu acredito nisso ou algo do tipo. Eu só estou passando uma informação que eu encontrei nas minhas pesquisas e eu acho legal falar sobre. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Já vi todos os vídeos do Semideus. Cara, eu não vi todos os vídeos do Semideus até hoje. Eu vejo em live, né? Infelizmente, por fazer live e a metade da live hoje ser react, a outra metade é resenha. Ou análise. Se eu quiser ser pomposo. Eu sou shitpost, tipo, eu não posso assistir vários canais. Eu guardo eles pra assistir em live. Tipo o canal do Engeek. Engeek, Samuel Baum, Elementar. Eu não posso mais ver esses canais. Canais que eu gosto, sabe? Amigos, ainda por cima. Tipo, eu só não posso assistir eles. Por quê? Porque eu tenho que guardar pra final da live. É isso, tipo, saiu um vídeo novo do Engeek. Quero ver. Não posso ver. Tem que guardar pra live. O Menino Thomas é outro. O Menino Thomas entrou na lista de canais que eu gosto. Tipo, canais brasileiros. Que eu só não vou assistir, sabe? Eu só não posso ver porque eu tenho que assistir esta porra. Então, tu faz. Não vejo. Como se não fizesse 4 horas disso todo dia. Por aí, né? O Império Tartária. Essa é uma teoria da conspiração que afirma que eu acredito. Sacanagem. Que as feitas até a primeira metade do século XX são, na verdade, resquícios de uma civilização antiga conhecida como Império Tartária, e seria governado por humanos com uma estatura bem maior que a média mundial atual. E também, segundo os teóricos, essa civilização foi extinta por uma espécie de conspiração que o substituiu pelos seres humanos que governam o mundo hoje. E supostamente, a principal evidência disso é que a arquitetura moderna é bastante diferente da arquitetura antiga, que era muito mais grandiosa e bonita, e aparentemente as pessoas se esqueceram de como fazer construções assim. Só que claramente Cope. Este Império Tartária nunca existiu de verdade, e a arquitetura, assim como tudo no mundo, ao passar dos tempos, ela se transforma. Jetpack Man. Este tópico se refere a uma pessoa ou um objeto não identificado que foi frequentemente observado sobrevoando o céu de Los Angeles, e segundo algumas testemunhas oculares, este objeto se assemelhava com um homem usando uma jetpack que sobrevoava a mais de 1.500 metros de altura, sendo que um jetpack funcional hoje não chega nem perto dessa altitude, o que faz algumas pessoas criarem teorias de que isso é algum viajante do tempo ou até um alienígena. Porém, o que as autoridades locais teorizam é que este objeto seria... Você me deu o meu youtuber favorito. Héctor, faz um favor. Filho da p... Sacanagem. Toma seu c... Vai se... seja apenas... Primeiro corte do vídeo, né? No formato de um ser humano. Contudo, nada foi confirmado. A teoria da internet vazia.
Esta é uma teoria que diz que a internet, pelo menos desde 2016, está praticamente vazia, com poucos usuários reais a frequentando, sendo que há uma ilusão de que existem muitas pessoas usando a internet, já que ela está infestada. Diz que a internet, pelo menos desde 2016, está praticamente vazia, com poucos usuários. Como eu posso dizer? Como a gente inicia essa daqui? Eu lembro a teoria da internet vazia. Dead Internet Theory. Dead Internet Theory. Ela... Eu lembro quando ela viralizou. Início pra mim. Ela chegou em mim no iniciozinho da pandemia. Iniciozinha da pandemia. Eu assisti, sei lá, vários vídeos desta porra. A época, eu olhei pra essa teoria e falei, pô, buchitagem, impossível, sabe? Não, a maior parte da... Impossível, isso daí não acontece. Passa 2 anos, é porque, cara, a internet que a gente usa, que a gente usava naquela época, você identificava bots a quilômetros de distância. Não era a coisa mais difícil do mundo você identificar bot. Existia muito bot na internet, mas você identificava com muita facilidade esses bots. Chega 2022, ChatGPT populariza as LLMs. E, cara, hoje não. Hoje sim, hoje é uma realidade. A gente vive um mundo de internet morta. Verdade seja dita, não é absurdo, não é nem um absurdo dizer que, sei lá, 1 ou 2 dos senhores aí no chat é um bot. O que realmente me garante isso? Eu não vejo serventia pra você ter bot em Twitch, em live stream. Verdade seja dita, eu não consigo ver nenhum tipo de serventia em você ter um bot atuando em live stream. Beleza, não vejo. Mas no Twitter, cara, garanto para os senhores, vocês interagem diariamente com contas que vocês julgam amigos, mas são bots. Cravo. Por quê? Não sei. Não sei. Mas eu garanto pra vocês. É isso. Hoje a teoria da internet morta é uma realidade. Hoje a teoria da internet morta é uma realidade. Hoje você tem bots. Hoje realmente tem gente que ganha muito dinheiro. Ou melhor, já dava pra ganhar mais dinheiro no passado, não tão distante, produzindo vídeos LOP de IA. Hoje você tem gente ganhando muito dinheiro com, por exemplo, aquelas novelinhas, as novelinhas das frutas no TikTok. Aquela merda que começou a viralizar e chegou na bosta do Twitter. Quando chega no Twitter, eu sei que quando esse conteúdo de Shudra chega no Twitter é porque esta bosta deve ser absurdamente gigantesca no Kawaii e no TikTok. Sabe? E deve ter se tornado muito grande no Instagram. Pra esse tipo de conteúdo ter chegado no Twitter é porque realmente a gente tem alguns milhões de brasileiros com o cérebro completamente derretido. Cadê? Só pra mostrar pra vocês que porra é essa. Ele é nosso bebê. Não vou criar uma criança com essa marca feia. Pare de chorar. Não aguento mais olhar pra essa marca no seu rosto. Por que você teve que nascer com isso? Você é um fardo. Eu tenho que fazer isso. É pro bem da minha família. Isso daqui é feito... Cara, não tem input humano nessa... É possível ter input humano nessa... Isso daqui é feito com IA. Porque você pode. Com Cloud, eu sei. Eu sou um jeca. Mas eu acredito que essa é uma possibilidade de Cloud, afinal de contas, sabe? Pra quem não sabe, a barreira do desenvolvimento foi superada. Hoje você consegue fazer plataformas inteiras, serviços inteiros, empresas inteiras, sozinho, sem saber programar. Você, os seus agentes do cloud, você consegue fazer muitas coisas. Continuando. É impossível que um ser humano tá fazendo essa merda. Isso daqui é bot, pô. Sei lá, Cloud, gere novelinhas de IA, não cometa erros e não alucine, sabe? Faça essa merda em português, aí você faz a porcaria toda e simplesmente se automatiza todo o processo criativo de produção de slop. Oh, meu Deus, um bebê chorando aqui, tadinho dele. Calma, neném, vai ficar tudo bem. Querida, por que você está segurando um bebê? Aí a Cleide fica o dia inteiro
scrollando com o seu dedo. Olha só, na velhinha do Kawaii. Alguém o deixou em uma cadeira. Eu me senti tão mal que tive que... Os seus 3 filhos, tá ligado? Ranhentos, sofrendo com... Só que, pô, a Cleide, é sempre a filha da Cleide esotérica, né? Sempre... A Cleide fica o dia inteiro vendo o slop de A e o cara... Aí, tipo, pô... Bandido quer chocóis e resenhax. Na ceia de Natal, todo mundo resenhax no Clubex. Nós não somos muito melhores do que ela. Vamos apenas admitir essa realidade. Nós não somos muito melhores do que a Cleide. Bandido quer chocóis e resenhax. Na ceia de Natal, todo... Estava aqui tentando converter o pardo para virar DP. Federal. Simplesmente você jamais vai conseguir me convencer a virar deputado. Então, cara, simplesmente é um gigantesco it's over. Mas, vamos lá, verdade seja dita, sabe? Passando um pano aqui para esta comunidade. Existem 2 tipos de slop de A. Existe o slop de A para quem tem mais de 120 de QI. Bandido quer chocóis e resenhax. Na ceia de Natal, todo mundo resenhax no Clubex. Beleza, aristocratas de alma. E existe o slop do QI 60. Amor, você não acha que tá exagerando um pouco na comida? Você vive comendo fast food. Ah, mas nem é tanto assim. É sim, você precisa se cuidar. Mas eu gosto tanto. Boa noite, senhora. Aqui está a sua pizza, aproveite. Obrigada, moço. Eu tava com muita fome. O cara é uma camisinha. Olha, ele é uma camisinha, viu? Ele é uma camisinha. KKKK. Muitos emojis. Finjam que vocês estão no Kawaii. Finjam que vocês estão no Kawaii, rapaziada. Só pro pessoal entender. Manda emoji com risadinha, camisinha. Camisinha. Uma camisinha. General Underline Ozé mandou R$10. Obrigado, general. Com os prompts certos no Clode, eu criei uma história onde os anões de O Senhor dos Anéis usaram a Blitzkrieg para invadir a terra dos elfos. Muito bom, kkk. Você é parte do problema. Todo mundo Canador resenhax Underline no Robson mandou Clubex. R$10. N6 e essa p é real. Mas é engraçado demais, kkkkkkkk. O que é? Deixa eu ver. E Rita mandou R$10. Valeu, Rita. Pardo, estou em todas as lives da bolha, falo em todas as lives. NGM nunca ouviu minha voz. Vou me entregar, sou um botânica. Pô, eu quero que todos os bots aí da live se entreguem mandando donates. Por favor. Aí eu vi vantagem. Isso daqui. Hello? Hey, you're back. What happened? Yeah. Okay. I just the network issue. I think. Oh, But okay. I just come back. Okay, no worries. Yeah, I mean, I was in the process of saying like we get like a lot of imposter candidates, you know, particularly North Koreans, like posing as like people that they're not. So one of the tests that we do is trying to get them to say something like Kim Jong-un is a fat ugly pig. Could you say that for me? Xinjiang? So no, Kim Jong-un, you know, the leader of North Korea. Yeah. I should say like that. Yeah. Yeah, if you could, because it's one test so that I know that you're not North Korean. Minha família depende dessa resposta. Por favor, me contrate, senhor. Yeah. Can you say it? Como eu posso dizer? Eu acho que é real, sim, cara, porque eu acho que é real, sim. Eu acho que é real, sim. A Coreia do Norte utiliza todo tipo de método possível e imaginável pra tentar fazer dinheiro. Beleza? As pessoas ganharam peixe na Semana Santa. Tô passando mal, quem diria? O cara simplesmente não vai xingar o Kim Jong-un. Mesmo que ele... Tipo, você é um agente, se infiltre nessa empresa americana. Ele não vai xingar o Kim Jong-un, sabe? Ele só não vai. Ele só não vai. Valeu, Rita. E Rita mandou R$10. Let's end this. Esse daqui é um Slop K100.
Isso daqui é um Slop Q120. Bandido quer chocolate e resenhax. Na ceia de Natal, todo mundo resenhax no Clubex. Isso daqui é um Slop Q120. Frequentando, sendo que há uma ilusão de que existem muitas pessoas usando a internet, já que ela está infestada de bots que se comportam como pessoas reais, tendo diversos propósitos diferentes, como induzir pessoas a comprarem produtos. E essa teoria tem como argumento o fato de que cada vez mais Olha o Lockner. Esse aqui tem a BM. Particularmente acho que nem precisava do teste dos 3 dedos, bastava reparar no trejeito da cabeça do cara kkk. Deixa eu ver. Why would it affect the AI if it was in front of your face? Nossa, é muito IA, cara. Que isso? Not at all. But Can I you don't do know, that it's too then? much to watch somebody. Well, Well, I'm just make doing sure it. you're not AI is not unreasonable. I mean, can you do that in front of your face? Well, I think that that's too much to ask somebody. Don't you think that? No, I don't think it is. If I'm making sure you're not AI, I think that's a reasonable thing to ask. Can you hold up 3 fingers in front of your face? Well, I think that, well, is that enough? No, it's not in front of your face. Well, that's too much, don't you think? Sabe a pior parte? Vamos fazer o teste dos 3 dedos na frente da cara. Eles têm. Eu mostrei pra vocês um exemplo de uns pais testando. E há uns dias atrás, eu não lembro. Eu não sei nem como pesquisar essa porra pra mostrar pra vocês de novo. Esses testes, eles se tornarão. Eles já são obsoletos. Tipo, já existem modelos de IA que resolvem esse problema. Aquilo lá é pós-processado. Porque tem um... Ok, não é ao vivo. Por enquanto. Eu não consigo nem achar o exemplo aqui pra mostrar pra vocês. Se eu achasse, eu mostrasse. Se fosse fácil aqui. Mas eu não faço ideia. Daquilo dali pra virar é um pulo. Yes, it is. Because, Realmente eu queria encontrar esse negócio. you know, if you were real, you would put up 3 fingers in front of your face. Yes, I thought so. Why? a internet parou de ser um lugar onde as pessoas se conectavam e se tornou um local onde existe mais conflito do que união, e também a ascensão do conteúdo distribuído por algoritmo. O não-servo. O não-servo seria uma espécie de criptídeo que se assemelha a um servo, só que com características físicas um pouco assustadoras. Esta criatura tem diversos relatos recentes, principalmente postados em redes sociais como o Reddit. Este criptídeo podia ser visto principalmente na costa leste dos Estados Unidos, uma região conhecida como Apalaches, e é frequentemente descrito como um cervo um pouco maior do que o normal, que consegue atingir uma velocidade de 50 km por hora, além de ter características físicas bizarras como dentes maiores e afiados e até rostos humanos. E também é dito que ele possui um intelecto muito maior do que um animal comum, agindo de uma forma muito parecida com um ser humano. E existem até teorias que dizem que essas criaturas são cervos zumbis ou animais que foram dominados por uma espécie de fungo Começou. e até alienígenas, quem diria, né? E apesar de não poder desmistificar grande parte dos relatos, alguns acreditam ser apenas animais que estão sofrendo de algum tipo de doença, Acordei e me deparo com esse conteúdo satânico. estarem machucados, já que existem muitos casos de cervos que são atropelados todos os anos, já que muitas estradas Eu vi um desse em Salvador, né? o seu habitat natural. O Homem Silencioso. O Homem Silencioso é Literalmente eu. como ficou conhecido um indivíduo de 51 anos chamado David Hampson, que por Eu retiro absolutamente tudo que disse porque eu não conheço essa história. 7 anos Eu tenho medo do que vai vir logo em seguida. Parem de falar eu. atrapalhava o trânsito na cidade de Swansea. Só pela lata do cidadão, claramente. O homem simplesmente se colocava na frente dos carros, no meio da rua, aparentemente sem qualquer motivo, sendo Ele é só o tio. que ele causou diversos engarrafamentos por causa desse comportamento estranho. E o mais Que idiota. bizarro de tudo é que quando ele é levado pelas autoridades locais para uma delegacia, ele se recusa a dizer qualquer coisa, fazendo com que não exista nenhum registro onde ele disse uma palavra sequer, o que faz as suas motivações serem um completo mistério. Ele já foi preso 9 vezes, e mesmo durante os seus julgamentos, ele não disse uma única palavra. A polícia já confirmou
Dodói. Tem sim a capacidade de falar, mas por algum motivo ele se recusa a fazer isso. Filho da... É o Alexandre PCD, né? Alexandre o Mongo. Alexandre Magno. O predador do Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza é um conceito bastante conhecido hoje em dia. Ele existe para explicar por que sentimos uma espécie de desconforto quando vemos coisas que tentam replicar um ser humano que possuem certas características que nos fazem se sentir estranhos ao ver aquilo. Isso é bem comum em animações que tentam ser realistas, mas entregam personagens que são bastante estranhos. E também isso ocorre com a maioria dos robôs que são feitos para tentar replicar a aparência de um ser humano. E existe uma teoria que explica o porquê. Rapaziada, essa comunidade tá tão sozinha que... Bom. E nós sentimos isso. Ela afirma que o Vale da Estranheza é um traço evolutivo que foi dado a nós como um sistema de defesa treinado pelos nossos ancestrais que há milhares de anos atrás tinham que sobreviver de um suposto predador que se assemelhava muito a um ser humano, porém ele seria de uma espécie separada do homem que o caçava por estar acima na... Obrigado, Lockner. Lockner mandou R$10. Falando em conteúdo satânico, aproveitando a hora e o momento, eu tinha guardado isso aqui pra mandar na live. Uma ótima noite, meus queridos. Mano, a IA simplesmente já está fazendo a tradução automática do Grok. Achei agradável. Incrível como conseguiram visualizar perfeitamente a ansiedade de estar sozinho em casa. Nossa, mano. Cara, o Twitter será simplesmente incrível. O Twitter está simplesmente incrível isso daqui. Sabe, beleza, eu não preciso da tradução no inglês. Mas esses idiomas bizarros, tipo japonês, cara. Como faz isso? Não sei. Deixa eu ver isso daqui. Terror! Mas eu gosto desse cara. Esse cara é bom pra caralho. Esse cara é muito bom. Não, esse cara, como criador de conteúdo de terror, ele é muito bom. Não tem barulheira, não tem nada. É só, tipo... Interessante. É tipo, imagina você estar em casa e saber que o Felk está ali te vigiando. Tipo, oh meu Deus, tem um demônio na minha casa. Tipo, a rapaziada, como eu posso dizer, a nação incel, ela está tão desesperadamente sozinha que, tipo, se você saber que você tem uma criatura dessa dentro da sua casa, cara, não vai dar 15 minutos que o bicho vai estar desse jeito. Foi mal, eu simplesmente não pude não falar não por essa oportunidade. O cabelo longo ajuda um pouco, tá ligado? Vai aguentar a cabeça. Vai entrar na chapa, né, mano? Vai entrar na chapa. É foda. Cadê o som dessa merda, filho da... Mas esse cara é bom. Esse cara é realmente muito bom. Esse cara é realmente muito bom. Anyway. A cadeia alimentar. E teoricamente essa espécie já estaria extinta há milhares de anos também. Porém, o sistema de defesa que a evolução nos deu para conseguir diferenciar nossos semelhantes dessa espécie predatória ainda está presente no nosso inconsciente.
Os criptídeos foram extintos no início do século XX. Esta é uma teoria que tenta dar uma explicação à falta de provas concretas da existência de certos criptídeos, como o Pé Grande e o monstro do Lago Ness. Estes seres de existência não confirmada, segundo a teoria, seriam os últimos exemplares de suas espécies que pouco tempo depois dos seus avistamentos iniciais entraram em extinção, o que impossibilita comprovar a sua existência, já que atualmente eles não existem mais. Esta teoria usa como argumento o fato de certos seres estudados na criptozoologia apenas possuem relatos de avistamentos muito antigos, como por exemplo um criptídeo brasileiro, o minhocão, que com o nome desse ele claramente seria brasileiro, né? Os últimos avistamentos dessa criatura... Não, Nando Moura, se mantenha distante do minhocão. Datam do final do século XIX. Logo, faz mais de 100 anos que nenhum avistamento dele foi registrado, o que pode sugerir que ele de fato existiu em algum... Não consegue, não. Tipo, o último avistamento do minhocão se deu em fevereiro de 2026 em Cotia. Porém, foi extinto. A estrutura do Lago McDonald. Em 2008, mergulhadores encontraram essa estrutura artificial no fundo de um lago localizado em Ontário, no Canadá. Esta estrutura poderia levar ao descobrimento de uma civilização ainda desconhecida que viveu naquela região há centenas ou há milhares de anos atrás. A estrutura foi confirmada de não ser natural, porém, além disso, não se sabe nada sobre quem poderia ter feito essa estrutura. Ou pode ser só aleatório. Este é o nome dado às supostas entidades que são vistas por algumas pessoas que experimentam LSD. Existem diversas teorias para explicar a existência dessas entidades, como sendo seres interdimensionais que só podem ser vistos através do uso da droga, há até criaturas que habitam dentro do nosso consciente, e nós só podemos entrar em contato sobre o efeito do LSD, ou simplesmente uma mistura de várias coisas que o usuário viu na sua vida. Benjamin Parravicini. Este foi o nome de um artista visual argentino que era também conhecido como Nostradamus das Américas. São apenas seus neurônios entrando em curto. Já que ele teria previsto grandes acontecimentos do século XX através dos seus desenhos, como o 11 de setembro e a ascensão de Fidel Castro em Cuba. Também é dito que na sua infância ele interagiu com fadas, anjos e duendes, além de ter desenvolvido uma habilidade de encontrar pertences perdidos de pessoas facilmente. E de acordo com a história, a sua primeira previsão foi de que o mundo entraria em guerra em 1914, o que se tornou a Primeira Guerra Mundial. Pouco se sabe sobre como ele conseguiu fazer essas previsões e se as suas histórias de infância são realmente legítimas. O Coringa no Armário. Isso se trata de uma aparição sobrenatural relatada por uma mulher chamada Corinne que morava na casa dos seus pais em La Pointe, na Califórnia. Ela relatou ver um ser humanoide que se parecia com um Coringa dentro do seu armário. Palhaço. Repentinamente acordou no meio de uma noite. Ela descreveu a entidade como sendo parecida com o Coringa, mais especificamente a sua encarnação na série do Batman dos anos 60, aquela mesma do Batman da Feira da Fruta. Não se sabe se esse relato é verdadeiro, mas se acredita que... Claro, sim, o Coringa do Batman da Feira da Fruta apareceu no armário dela. Coringa possa ter tido uma alucinação causada por uma paralisia do sono. Aí ela contou isso pro marido. Ai, meu Deus, tinha um Coringa ali no armário. Ah, sério? Que legal. Nossa, que estranho. Curioso. Minha tia do Batman. Doveland, Wisconsin. Isso se trata de uma suposta cidade localizada no estado americano do Wisconsin que simplesmente teria desaparecido completamente. Não só a cidade em si, mas as pessoas que estavam dentro da cidade quando ela desapareceu nos anos 90. E também, segundo a lenda, ainda existem pessoas hoje que se lembram da cidade e tinham conhecidos que sumiram com ela. E o que prova que essa cidade já existiu em algum momento são alguns produtos como camisetas e canecas
estacas que fazem referência à cidade. E também, segundo uma teoria, a cidade desapareceu graças a algum experimento secreto do governo. Porém, é certo que isso é apenas uma história de internet que provavelmente surgiu em um iceberg de conspiração do 4chan, sendo um tópico inventado. Além de que, parece que os produtos que fazem referência a Doveland estão à venda em lojas que é possível criar o seu próprio produto personalizado. O Civaterium de Kishi. O Civaterium é um animal pré-histórico que vivia na África e no sul da Ásia, que é Mandaram um vídeo uma vez falando do Civatério de Kishi, um vídeo chatíssimo que eu fui obrigado a escamar ali pelo minuto, sei lá, 10. Falei, muito chato. considerado um membro da família das girafas modernas. Acredita-se que o Ou eu não escamei, eu não lembro, faz tempo. animal foi extinto há 1 milhão de anos atrás, muito tempo antes do surgimento da civilização humana. Mas algo que intriga alguns historiadores foi a descoberta de um anel de rédea feito de cobre que foi forjado há cerca de 5.500 anos atrás por povos sumérios e possui uma representação de um animal que é muito semelhante ao Civaterium, o que poderia ser uma confirmação que, na verdade, o animal sobreviveu até pelo menos o surgimento das primeiras civilizações humanas, o fazendo ele ser não só um contemporâneo da nossa raça, mas também um animal pré-histórico que entrou em contato com o ser humano. Alguns teorizam que a representação se trata na verdade de alguma espécie de cervo, porém parece que não existia nenhum animal que viveu neste período com as características exatas representadas na peça. John Frum. John Frum é o nome de uma figura religiosa que é adorada por um povo que habita a ilha de Tanna, no Vanuatu. Segundo a história, ele seria um soldado americano que teria lutado na Segunda Guerra Mundial. Ele teria prometido saúde e prosperidade para o povo da ilha que o seguia. Não existe nenhum registro de um homem conhecido como John Frum nos Estados Unidos, fazendo com que essa pessoa que fundou essa religião seja um completo mistério, já que também existem dúvidas se ele realmente existiu. Pariu, hein? Falou Caos, boa noite, mano. Mona Lisa era uma escrava chinesa. Essa é uma das várias especulações sobre a criação do quadro mais famoso do mundo. Ainda não saber ao certo quem é a mulher representada no quadro de Da Vinci, muitas teorias surgiram, como a de que a Mona Lisa é um autorretrato de Da Vinci. E uma das especulações menos comentadas é que, na verdade, a Mona Lisa era a mãe do pintor e ela seria uma mulher oriunda do Oriente, mais especificamente chegando à Europa como uma escrava. Esta teoria foi levantada por um historiador italiano residente em Hong Kong chamado Angelo Paratico. Ela foi feita a partir de diversas pesquisas que, segundo o historiador, indicam que a mãe de Da Vinci era uma escrava estrangeira, como o fato da Itália na era renascentista ter diversos escravos oriundos do Oriente, e que existe muita pouca informação acerca da mãe de Da Vinci. Pode ser que ele só tirou essa mulher da cabeça dele também. Sendo que nós só sabemos o nome dela, que seria... Cara, a Mona Lisa era só uma mulher da região que o Da Vinci quis pintar. Ponto. Foda. Sabe? Ou, sabe, eu tô com o dormente ali. Esses overthinkings em alguns detalhes da história, tipo, velho, foda-se, cara. Quem é a Mona Lisa? Grande merda. Caterina. Não é tão interessante. Tipo, realmente não é tão interessante assim. Contudo, outros historiadores duvidam das conclusões de Paratico, afirmando que... Cleide não, né? Cleide não, calma lá. Ô Valentina, vem cá, deixa eu fazer uma pintura de você aqui. Teve muitos saltos lógicos em sua tese. O exército soviético matou Deus em 1950. Bom, este tópico... se refere a uma creepypasta perdida que contava a história de um grupo de soldados do Exército Vermelho da União Soviética encontrando ninguém mais, ninguém menos do que Deus na Sibéria nos anos 50, sendo que os soldados na história teriam matado Deus. Também junto da creepypasta existe uma imagem que ilustrava uma cena da história onde os soldados penduravam a pele de Deus posando para uma foto. Essa imagem em específico também se perdeu, mas um usuário do Reddit que se lembra de ter lido essa história fez uma recriação da imagem. Nenhum fragmento da história existe hoje na internet e
o dia na padaria. É o dia na padaria. Essa porra é o dia na padaria. Parece que ninguém consegue se lembrar em detalhes da história, sendo que, atualmente, ela é provavelmente a creepypasta mais misteriosa da internet. E é uma pena estar perdida porque o conceito da história parece bastante original e interessante. A tumba de Hannah Courtoy. Hannah Courtoy foi uma mulher da alta sociedade inglesa que faleceu em 1849. Ela foi enterrada no cemitério de Brompton, em Londres, em uma tumba junto de duas das suas filhas. Não existe nada de marcante na vida de Courtoy em si, porém existe uma lenda local que diz que existe uma máquina do tempo dentro da sua tumba. Confia. Essa lenda existe, já que Hannah, enquanto viva, era amiga de um homem chamado Joseph Bonomi, que era um estudioso do Egito Antigo e estava certo de que ele havia descoberto o segredo para a viagem no tempo, estudando hieroglifos egípcios. E segundo a história, junto de outro estudioso e com o financiamento de Hannah, ele foi capaz de construir uma máquina do tempo. E no fim, eles guardaram a tumba de Hannah e nunca tiraram lá, sendo que a tumba não foi aberta há mais de 100 anos, já que a chave dela foi perdida, o que faz com que a única forma de comprovar ou desmentir essa história é destruindo a tumba. Os avistamentos de John Constantine. John Constantine é um personagem bastante conhecido no universo dos quadrinhos, sendo publicado desde 1985 pela DC. Talvez você não tenha lido um quadrinho em que ele aparece, mas eu acredito que você já ouviu falar dele por causa do filme estrelado pelo Keanu Reeves. O seu criador, o Alan Moore, possui 2 relatos onde diz ter visto seu personagem na vida real. O Viu sim, seu velho. primeiro deles ocorreu em 1993 e o outro em 2001. E o mais bizarro é que outros artistas que já trabalharam com o personagem... Cara, o Alan Moore produziu alguma coisa relevante nos últimos 10 anos? Ou ele vive das glórias do passado? Tá 10 anos sem fazer nada, esse velho. Tá vivo, tá vivo. Cara, eu acho o Alan Moore desprezível. Eu tenho um sentimento negativo com todo artista que supervaloriza aquilo que ele produz, sabe? Existe um balanço entre ser um humilde bocó, idiota, entre saber que aquilo que você faz é bom, porra, do caralho, e o cara como o Alan Moore e os caras do Tool, sabe? Eu acho uma galera meio patética. Tipo, nossa, isso é muito foda, caralho. Calma lá, brother. Calma lá. E Valeu, Rita. R$10. Essa história do Exército Vermelho ter matado Deus é equivalente à lendária história do Dream Quest do lendário Leonão no Forums BR. Quem viveu isso aqui não esquece essa porra. Tá aqui um compilado kkkkkkkk. Gozei no meu Dreamcast.txt. Cara, eu não conheço. Eu realmente não conheço a história. Quebrei meu Dreamcast de bobeira. Meu nome é Leon. Leonan, cara. Meu nome é Leonan. Tenho 13 years. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. Tudo começou quando eu estava jogando Crazy Taxi pirata. Passou um tempo, fui trocar de CD, então desliguei o Dreamcast, tirei o Crazy Taxi e deixei a tampa aberta, meu erro, para colocar o CD de boot. Mas aí o pessoal de casa resolveu sair, então fiquei sozinho em casa. Pintou aquela vontade de tocar uma sanfona. O meu Dreamcast fica na mesma mesa do meu computador. Então liguei o micro, acessei uma página que vê neste fórum e tô lá. Na frente ao micro, vocês sabem, né? Então chegou aquela pressão, não pude segurar, mas como eu tava na frente do computador para não sujar o monitor e o teclado, o reflexo foi de virar para a esquerda, justamente onde estava o meu Dreamcast, e com a tampa aberta. Falta de sorte. Isso mesmo, galera. Ejaculei no meu Dreamcast. Rindo desse cara sem sorte. Não sei se rio ou se choro. A lente sujou toda. Limpei o quanto pude, mas em cima da lente a gosma secou. Agora o que é que eu faço? Fiz de tudo pra ganhar esse Dreamcast, não tem um mês direito e já estragou. Minha mãe vai me matar. Quando eu descobri que ela pagou R$750 e eu já quebrei. Nossa senhora, tá na garantia ainda. Mas o que eu falo pro cara da loja? Como faço pra limpar a lente agora? Me ajudem, por favor. Nunca mais masturbo na minha vida. Ai.
Recapitulando, depois de acidentalmente R$790 em 2009, eu não sei. Deve ser. O Dreamcast é caro, irmão. Caro pra caralho. Depois já era caro na época, né? Obviamente era caro na época. Depois de acidentalmente em cima da lente do seu Dreamcast, não consegui limpá-la. Blá, 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 blá. Cheguei em casa depois da escola hoje de manhã. Vim correndo quando abri a porta até ofegante. Adivinha quem encontro de cara? Minha mãe. Parece um general. Com meu Dreamcast no colo, sentado no sofá na sala, me esperando em casa. Me esperando com cara de querer me matar. Gelei até o pé, do pé à cabeça, na hora. Então a primeira coisa que disse foi: Leonan, o que foi que você derramou neste videogame? Quase caí pra trás. Eu perguntei: por que, mãe? Ela disse gritando: porque eu levei o videogame na locadora onde eu comprei e o vendedor abriu, tinha mancha de alguma coisa lá dentro. Vai falando: agora. Sou frio, até gaguejei. Você derramou café com leite nesse videogame, Leonan? Não acredito que estudou um brinquedo caro desse e você que já quebrou. Aí eu falei: não derramei nada aí, não. Então ela falou: que cheiro de queijo é esse aqui dentro? Alguma coisa você deixou cair aqui. A garantia não cobre isso, sabia, Leonan? Sabe como é tremer as pernas? Pois tô assim, até agora. Corri e me tranquei no quarto e tô aqui até agora, com a fome. Peguei o telefone e liguei para a Tectoy. Antes de falar com o cara, prometi que não era um trote, até jurei. Vocês acreditam que o cara do atendimento riu de mim? Parece engraçado. Mas eu tô no sal. Vou levar a maior coça. A propósito, ele disse para não raspar a lente e levar o meu Dreamcast na assistência técnica. E falar a verdade pro cara da assistência para ele não mexer onde deve. Mas eu conto Mas como eu conto aquilo no balcão, algo como: ô moço, gostei do meu Dreamcast. Acho que minha mãe já sacou o que eu faço. Claro que ela sabe que cheiro é aquele. Toda terça e quinta ela e meu pai mandam ver a noite toda. Ela só quer que eu fale pra poder ter um motivo pra quebrar a minha cara. Eu acho que eu vou contar pro meu pai. Se eu tivesse um irmão menor eu colocava a culpa nele, mas não tenho. Fazer o quê? Tô ficando maluco. Minha última chance são vocês. Ou eu mesmo limpo a lente com álcool ou a água. Minha mãe vai acabar comigo. Me ajudem, amigos, como tirar esperma da lente sem estragar o meu Dreamcast. Olha, Eric e Francisco. Obrigado por estarem me ajudando. Obrigado por estarem me ajudando. Isso é tudo verdade, eu juro. Eu tenho uma coisa aqui pra dizer. Primeiramente, já que estão sendo gente boa comigo, quebrei minha promessa. É mais forte que eu. Parece vício. Toquei uma hoje enquanto eu estava trancado dentro do quarto. Desculpem, desta vez eu mirei dentro e não acertei nada. Pelo menos isso. Nando, já que você pode... Cadê aqui? Já que você não pode me ajudar, não piore as coisas. Tente fazer você. Quanto mais idiota, melhor. 3. Ou ejaculação precoce no retorno. Até parece que você nunca passou aperto por causa da pomba branca. E Francisco Lopes, o cara da Tectoy, disse pra mim: para limpar a lente existem um CD limpador aqui em casa. Sabe aquele que tem umas músicas de várias línguas com uma micro escovinha? Quando se ouve a música, ele limpa a lente. Nossa, que porra. Mas o problema é o seguinte: o CD limpador só limpa poeira, sujeira, leves e não gosmas, que já secaram. Eu tentei passar, mas não deu. O console tá seguindo. Ceguinho, não lê nada. Lestat. Não tentei comer o meu Dreamcast. Também não comecei agora. Não é a quinta vez que... O que isso tem a ver? Francisco preferiu não dizer o bairro onde moro. Porque as coisas podem piorar. Tem um cara até querendo colocar isso tudo em uma página. Imagina se descobre onde eu moro. Eu vou sofrer pro resto da vida. Nunca pensei que eu fosse acabar comigo. Já contei isso que tá acontecendo. Cara, já contei isso que tá acontecendo comigo pros meus colegas. E na minha classe já me colocaram apelido de Gonzaguinha. Já sabem por quê, né? Aquele safoneiro. Quem pode me ajudar? Responda essa mensagem neste fórum. Eu agradeço. E quando a minha mãe, para vocês terem ideia, eu já tenho que apagar o histórico do meu computador porque ela checa tudo. Já pensou se ela entra neste site e descobre tudo? Que vergonha.
E que coça, vou ter que tomar. Vocês podem até me achar infantil, mas eu só tenho 13 anos. Estou descobrindo as coisas agora. É errando que se aprende. Vocês acham que ia fazer isso logo no meu Dreamcast? Ajuda, é só isso que eu estou precisando. Ai, cara. Galera, finalmente o meu terror chegou ao fim. Graças a Deus. Não apanhei. Não apanhei. Peraí, tô fazendo um negócio aqui. Não apanhei, mas foi muito mais pior, eu juro. Passei pela situação mais embaraçante da minha vida. Como eu tava vendo que o trem ia ficar pro meu lado, abri o jogo com meu pai. Foi assim. Depois que cheguei na escola, chamei meu pai no quarto, encostei a porta e contei tudo. Minha cara rachou de tanta vergonha. Falei: pai, pelo amor de Deus, o senhor jura que se eu te contar uma coisa, o senhor não conta mais pra ninguém? Ele concordou. Eu acreditei. Então fechei os olhos e contei: pai, fui eu que quebrei o videogame, mas foi sem querer. Eu esporrei nele. Ele riu. Riu de chorar. Aí eu falei: foi sem querer. Tô morrendo de vergonha. Mas foi isso que aconteceu. Até aí tudo bem. Ele disse que ia dar um jeito de consertar. Me deu uma bronca por ter acessado o site XXX. Nunca mais entro em site de biscoito, prometo. Voltamos para a mesa, almoçamos. Eu já tava até um pouco aliviado. Vocês sabem, pai sempre dá um jeito em tudo. Mas não pensei que ele fosse fazer desse jeito. Sabe o que ele fez? Contou para minha mãe. Eu tava lá no quarto, deitado na cama, jogando meu Game Boy. E Street Fighter 2, adoro. Quando entra a minha mãe com um sorrisinho sacana, de mão dada com meu pai. Então ela disse: Léo, eu e seu pai precisamos conversar com você. Acho que a minha alma saiu do corpo naquela hora. Tô sem jeito de olhar pra minha mãe até agora. Aí começou a sessão de educação sexual. Educação sexual. Olha que palhaçada. Você agora, Léo, tá virando rapazinho. Minhas orelhas ficaram pegando fogo de vergonha. Tá deixando de ser criança. Seu corpo agora vai começar a ter mudanças. Sua voz já tá começando a mudar. Ai, caralho. Vão crescer pelos no seu corpo. E eu olhei pra cara do meu pai. Sabe, Léo, você tá virando adolescente. Como se eu não soubesse da escola. Já passaram aquela fita dos coelhos tico-tica. Sabe aquela baboseira de 2 coelhos mongoloides que crescem na maior pureza? Olha a Tica, tá crescendo seios e menstrua. Olha o Tico, tá ficando com a voz grossa e pelos no corpo todo. Oh, meu Deus, o que é aquilo? O Tico está fazendo a professora pergunta, Tica. Ele está se masturbando, Tina. Mas o que é masturbação? E por aí vai. Minha mãe ainda me disse: quando der vontade de fazer aquilo, vai no banheiro, filho. Assim você não corre o risco de sujar as coisas que não deve. Minha vontade era de explodir. Depois que você fizer aquilo, lave as mãos pra não sujar as coisas de esperma. Vocês podem imaginar como estou agora. Pior. Caralho, pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. Vocês não acreditam o que minha mãe fez. Ligou para todas as minhas tias, 6, e contou que já me masturbo. Meu Deus. O que ela queria com isso? Até pra minha avó, que mora no Rio, ela ligou. Contou até para a moça que trabalha aqui em casa, que é gatinha. Agora, mais ou menos às 4h45, minha avó me ligou para me encher dizendo que isso é feio pra mim parar de fazer isso. Eu tô sem moral com a minha família. Minha mãe me expôs ao ridículo. Minhas tias, do jeito que são, já devem ter contado para os meus primos. Eu tô ferrado. Acusando esse rolo. Meu pai, depois do serviço, passou no locador e deixou meu Dreamcast pra conserto. Mas olha que absurdo.
O cara disse que a lente já era. E uma nova, adivinha quanto custa? 450 reias. Sem a mão de obra do ladrão do técnico. Mas ele deixou pra consertar, acho. Que é pra não me desapontar. Eu vou dar uma ideia de comprar um console japonês. Acho que tá nesse preço. Melhor não, né? Mas mesmo assim, me passou um sabão pra ter mais cuidado quando eu fui fazer aquilo. Eu tô com um complexo de masturbação toda hora que pinta a vontade. Eu fico na maior paranoia de estragar alguma coisa, sujar alguma coisa. Acho que isso marcou minha vida pra sempre. Para todas as pessoas deste fórum que tentaram me ajudar, obrigado. Não se matem perto do videogame. Pode quebrar. Isso tinha que vir no manual do aparelho. Valeu, amigos. E assim termina a saga. É só. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Cara, quando será que esse negócio foi postado, velho? Eu queria a data, eu queria muito a data desse dia. Leonan. Cara, eu não conheço a história do Leonan, mano. Eu realmente não conheço a história do Leonan. Locne mandou 10 reais. Olha, Locne. Não mereceu, mas sejamos sinceros, o pai foi maligno kkkk. Não, o pai é um demônio. Cara, o relato mais antigo aqui que eu achei é um post de 2009 do Adrenaline. Um post de 2009 no fórum da Adrenaline. O fato ocorrido foi em 2002. 2002. Cara, como será que está a Leonan? Como será que está a Leonan? Cara, ele já tem seus 37 anos, cara. Leonan tem 37 anos nos quebrados. 39. É, 39. 39. O cara tem 39 anos. E cá estamos. Lendo essa história. E, cara, eu não conheço. Nunca tinha ouvido falar essa história, irmão. Nunca tinha ouvido falar essa história, falando sério. Cara, inacreditável. Cara, um gringo fez um vídeo do Leonan. Um gringo jogou pras caras. No meu canal eu geralmente falo de história. Cara, eu vejo essa... Bom, eu queria muito achar. A história do Leonan. Hoje. Sanfonar. Cara, essa história já roda na gringa. Eu tô vendo um post aqui de 2022. Já ouvi falar do Nine Gag, o caralho. Many of Sega's console endeavors, the Dreamcast was a system well ahead of its time. It was the first console released of my channel directly. It's limited edition, so once it's sold out, it's never Tuesdays and Thursdays right now. But it doesn't end there. She calls all... Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, mano. Tá que eu pariu, velho. Inacreditável. Maravilhoso. Só isso daqui só é maravilhoso. Essa história só é maravilhosa. Agora eu queria saber como está Leonan. Um homem de 40 anos. Supostamente tem uma foto do cara no Enciclopédia. Sim, ele é o Millennial. Cara, a internet era maravilhosa nessa época. Eu não sei como eu passei batido por essa história. Não duvido. Eu realmente não me surpreenderia se eu já tinha lido essa história no passado. Sabe? Eu só esqueci. Não seria pra mim, não seria nem um pouco absurdo isso. Supostamente essas são fotos. Esse daqui é Leonan, já adulto, fotos que estão disponíveis no Enciclopédia. É. Em 2012. É, esse daqui é o Leonan. Esse daqui é o Leonan em 2012. Então, 10 anos depois. Aqui ele tinha 23 anos. Ah, mal com 23, hein, brother? Puta que pariu, né? Supostamente, né? O que apareceu no Enciclopédia. Pode ser, muito provavelmente não seja. Anyway. Pô, lenda. Realmente a internet do início dos anos 2000 era muito superior ao que a gente tem hoje, infelizmente. Infelizmente. Tipo, o filho do Leonan, ele já deve ter filho. O cara tem 40 anos, mano. O cara tem 40 anos. Essa história. Bom, chegou em mim. 2026. E vai continuar. Para sempre. É foda. O filho dele, se ele tinha um filho, o filho dele tá... Cara, o filho dele muito provavelmente deve ter coisa de 10 até 15 anos. Se ele teve um filho.
também relataram terem o O conhecimento filho dele é o Wii, né? Primeiramente. O filho dele é o Wii. o Inferno Azul do Michigan. Esta é uma lenda urbana que diz O que filho dele deu uma gostada no PS5. do estado americano é possível encontrar um portal para outra realidade. A lenda é nomeada em homenagem a um bug que é encontrado em diversos jogos, que é popularmente chamada de Blue Hell, que geralmente é acessível através de um glitch que tira o player do mapa do jogo. Existem poucos relatos sobre este inferno azul, já que, segundo a lenda, quem entra nessa realidade não consegue sair, e o indivíduo nesse local consegue ver o nosso mundo de uma forma quase que onipresente, e também não pode ser notado por pessoas que estão no nosso plano. Ele vira basicamente um fantasma. E apesar de existir algumas teorias sobre onde fica exatamente esse portal, não se sabe ao certo a sua localização, além de ser em algum lugar do Michigan. No caso, se isso fosse verdade, né? Uou. Soldado se transformando em pedra. Este tópico se refere a um documento da CIA que reporta alegações de um confronto entre soldados russos e alienígenas ocorrido na região da Sibéria em 1993. É incrível como é sempre na Sibéria. Esse documento seria uma tradução de um jornal da Ucrânia que apresentaria um dossiê de mais de 250 páginas reportando esse confronto. Eram 23 soldados contra 5 alienígenas que conseguiram transformar parte dos soldados em pedra, sendo que apenas 2 homens sobreviveram. E apesar de aparentemente Eu ainda tô pensando na história do Leonan, mas agora por outra ótica. Histórias da internet que são antigas, coisas que aconteceram ali por 2001, 90, e você lê esses relatos, principalmente brasileiros, não gera uma proximidade maior com você do que histórias que não foram escritas na internet, que não foram publicadas em fóruns? Porque pra mim eu sinto uma proximidade muito grande com todas as histórias, tipo, que sei lá, de 2005, posts de fóruns de 2005. Eu leio essas histórias e sinto uma nostalgia de algo que eu não vivi, que eu não li. Sabe? Agora, sei lá, um relato que está num jornal da década de 90. Pra mim é muito distante. Agora um fórum, não. História de fórum, não. História de fórum, sabe? Queria o post que eu acabei de mostrar pra vocês do Adrenaline de 2009. Sabe? E o que as pessoas estão comentando ali, tipo, no ano de 2009. Sabe? Algo muito antigo. O que essas pessoas estão fazendo, sabe? Esse é o ponto, tipo, aqui, esse post do Adrenaline de 2009. Que essas pessoas estão fazendo? De conhecer essa história, não entendi o que tem a ver com ir pra estar aqui. Tipo, sessão errada, tem a sessão de baixo geral, vou chamar no mínimo old isso, old but gold. Tipo, o que essas pessoas estão fazendo, sabe? É muito esse alguém. Detalhe, não, peraí, deixa eu dar. Acabei de ver que na Adrenaline, quando você passa o mouse por cima do nome da pessoa, você vê quanto tempo ela tá. Que nem esse cara aqui publicou esse post aqui em 2009. 22 esse post aqui, ele entrou no fórum Adrenaline em 22 de 2 de 2009. A última vez que ele abriu essa foi em 2010. Esse negócio me gera um misto de nostalgia, um misto de tristeza. Que nesse cara aqui, esse Forsaken. Dá uma olhada aqui. 2007, quando ele entrou no fórum. A última vez que ele abriu foi em 2024. O cara usou um fórum por mais de uma década. Essa cultura de fórum é um bagulho que respira por aparelhos. Nem sei qual que é a atividade do fórum do Adrenaline. É algo que não tem como voltar atrás. Não tem como restaurar isso, cara. Aqui o cara usou por uma década, certinha. De 2006 a 2016. É foda, mano. É foda. Então... Aqui, ó. Mano, olha esse cara. Olha esse cara. O cara se registrou no fórum Adrenaline em 2002. Ele abriu o fórum ontem às 7h15 da manhã. Isso daqui é um herói. Isso daqui é um patriota. Isso daqui é um patriota. Eu pariu. Caralho. Isso é muito foda. Isso é lealdade. Mas usa cada vez menos, né? Usa cada vez menos. Desculpa a pergunta, o F6 versão distinta custando blá blá blá, último post, dia 2/11 de 2025. Esse é foda, cara. Mas a cultura de fórum é o que existe, mano. Existem muitos fóruns aí que ainda tem. Ainda tem base de usuários vivos.
Tipo, tem uma base de usuários vivos ali. Ó, o cara aqui é moderador, né? Mas desde 2007, o cara... Isso me gera uma nostalgia. Isso sim me gera uma nostalgia. Bom. Rejeito de ChatGPT. Abraços fóruns. Abraços fóruns, rapaziada. O fórum do Adrenaline é relativamente ativo, cara. Relativamente ativo. Tipo, tem um post aqui de 17 minutos atrás. Ok. Legal. Eu já... Antes do fórum do All Jogos ser fechado... Eu não lembro que foi que ano. Eu não lembro que ano que foi. Eu realmente não lembro que ano. Antes dele ser fechado, eu fiquei scrollando ele. A época. Os posts mais antigos. A nostalgia de conhecer, mas não saber quem são essas pessoas. É isso. A nostalgia de não... Cara, eu tô vendo essa galera interagindo. Eu nunca vou falar com eles. Sabe? A cultura de fórum é algo que realmente precisa... Se vocês conseguirem se adaptar ao formato, rapaziada, mais lento, sabe? Esperar algumas horas pra receber uma menção, pra receber uma resposta num post seu. Vocês vão gostar. Eu gostei. O fórum que eu mais usei na minha vida foi o fórum da Pollet, que foi fechado, inclusive. Cara, eu usei muito. Usei, eu acho que uns 2 anos aquele fórum, sabe? Eu me adequei àquela cultura. Detalhe, eu usei o fórum por celular. Então, tipo, já era algo pós necessidade de você ter um desktop, sabe? Mas, não, na verdade, o fórum que eu mais usei na minha vida foram fóruns de Rabotel. Esses fóruns eu usei por mais tempo. Acho que por todo o tempo que eu joguei Rabotel, eu usei fóruns de Rabo. Mas ainda assim, eram fóruns limitados, né? Mas daí, em passos anos, voltei a usar a Pollet, sabe? Clicou Pollet pra mim quando o All Jogos colapsou. Falei, porra, preciso usar. Então, é legal. Cultura de fórum é do cara. O documento da CIA realmente existir Era criança, né, rapaziada? É impossível dizer se esse relato é verídico. Karel Novak. Este é o nome de um homem que foi encontrado na Tchecoslováquia em 1955 que alegava ser surdo. O Reddit destruiu a cultura de fórum. Ele estava vagando sozinho em uma floresta até que ele levantou suspeitas da polícia secreta do país que acreditava que ele era um espião. Não tenho sono e preciso dormir. Estrangeiro. Este homem foi levado para o interrogatório, onde ele disse ser surdo e mudo, e também ele disse sofrer de uma perda de memória. Ele apenas sabia que o seu nome era Karel Novak, que segundo lugar que eu li é o... Valeu, Rita. E Rita mandou R$10. Minha conta é em um dos fóruns mais antigos que eu lembro de ter, nunca fui ativo, mas ela é de 070211 e eu já usava o nick Rita. Cara, nomes antigos que você vai puxando há muitos anos, é um negócio maravilhoso. É só um negócio maravilhoso. Tô vendo aqui a porra do tua conta. Cara, pouquíssimas pessoas desse fórum da Gizet. Esse user não postou nada. Porra, né? Aí é f... não ter postado porra nenhuma no fórum. Caraca, que fórum escroto. Que design maldito. Vou mandar o link aqui pra vocês. Fórum da bolha? Cara, não ironicamente, não ironicamente, abrir um fórum dedicado à direita brasileira seria algo muito bom. Seria algo muito, muito bom, mas muito perigoso ao mesmo tempo. Fora da Valete Plus seria muito nichado ainda, seria restrito. Valete Plus tem que ter... a função da Valete não é ser fórum. A função da Valete é ser a revista e ser aquele competidor do Substack aqui no Brasil. É isso. Sabe? Depois ser outra coisa. Não é fórum. Fórum é outro rolê. Fórum é outro rolê. Tem um cara no meu celular fazendo isso. Então, a gente precisa de um fórum. O problema do fórum é que não dá retorno. Você vai viver de doação e AdSense. E as pessoas, eu acho que vocês... A maior parte dos senhores que não tiveram experiência de fórum, tem uma experiência limitada de fórum. Vocês não vão conseguir se adequar. Vocês não vão se adequar ao que é isso. Porque a questão do fórum é que você pode... Você tem uma forma diferente de você desenvolver ideias, sabe? Tipo, ela é mais casual do que um Substack, é mais casual que um texto no Valete Plus, muito mais casual.
que um artigo. Mas você pode desenvolver Você pode desenvolver ideias com um pouco mais de profundidade que simplesmente um chat escroto, que nem o grupo de comentários do canal Telegram. Sabe, ali você não desenvolve ideia nenhuma, aquela porra lá. Você não tem como manter uma discussão normal, que é muita gente falando ao mesmo tempo sobre qualquer porra. Não, fórum é outra vibe, é uma experiência muito diferente. Seria bom realmente seria muito bom para o desenvolvimento da direita brasileira ter um fórum de discussão. Pasmem, quase todas as ideias que a gente discute aqui hoje surgiram em fóruns, pô. Sabe? O Substack é uma força criativa, sim, uma força que tá moldando uma percepção molda um pouco da nossa visão como campo, mas fóruns ainda são mais importantes. As pessoas não vão desenvolver o hábito. E outra, fórum não necessita. Por exemplo, tem 340 pessoas aqui na live agora. O Yarvin usa fórum até hoje, provavelmente. Se tivesse 340 pessoas ativas, todos vocês que estão nessa live, ativas num fórum diariamente, parabéns. Vocês agora a gente criou o elemento mais importante da direita brasileira. Porque daí você não tem o peso de escrever um texto do Substack, nossa, muito complexo. Você tem a liberdade de responder as coisas. E como é um fórum, você diminui um pouco o tom. Até mesmo quando é pra ser engraçado, é diferente. A vibe é diferente de fóruns convencionais. Cara, a gente vai desenvolver ideias que vão pautar discussões daqui a 20 anos. Ponto. Acabou. O problema é que estamos no Brasil. Eu definitivamente não abriria um fórum se fosse hosteado aqui no Brasil. E quando esse fórum começasse a ganhar atração, ele provavelmente seria banido. Se tem uma coisa que eu não gostaria de impor num fórum é restrição de discurso. Apesar dos pesares. Eu não iria impor uma limitação de desenvolvimento de ideias. O cara provavelmente ia banir Jorge. Tá ligado? Eu bani Jorge, mas não ia dar pra abrir um bagulho desse no Brasil. Sim. Eu adorava o Politz. Eu estava no bonde da oposição. Tinha um tópico. O principal tópico do fórum era o bonde da oposição. Eu tava naquela porra. Eu vivia discutindo lá com os caras. Era do cara. Nossa, era muito bom. O Politz era muito bom. Muito bom. Mas morreu. O Pedro Politz tomava algumas decisões que irritavam a porra da merda da base de usuários. E é isso. É triste. Nossa, não sobrou nada. Até a página do Instagram foi deletada, cara. Até a página do Instagram, até a página do Twitter. O Politz foi pras caras. É muito triste, cara. É muito triste. Eu não sei nem quando que a Politz caiu. O equivalente em tcheco para um cara chamado João da Silva. Fora isso, ele contou uma história que pareceu não ter convencido os policiais. Acho que fechou tem uns 2 anos, né? Sobrou nada. O que fez ele ficar preso na capital Praga por 6 meses, onde ele era frequentemente torturado, já que acreditavam que ele estava fingindo ser surdo e mudo. Porém, nada de concreto foi coletado do homem e ele foi liberado ainda em 1955, mesmo ainda sendo um interesse do serviço secreto. Após isso, foram anos investigando Karel Novak, e ele gerou uma das investigações mais longas de toda a Tchecoslováquia. Olá, Goim. Boa noite, Manoel. Porém, este caso nunca teve uma conclusão satisfatória. Eu acho que talvez tivesse gente, principalmente a galera mais velha da bolha. Ponto. Ia ter um corte de idade mesmo. Você até uma molecada ali, mas você, com toda certeza, a galera ali, todo mundo da bolha, 25 mais, talvez se adequasse à cultura de fórum, porque eles têm alguma experiência prévia. Galera de 30, irmão, ia simplesmente se deleitar naquela merda. Mas eu acho que é um projeto futuro, que eu posso fazer, posso providenciar. Ou achar alguém que esteja fazendo e ajudar a desenvolver. Trazer a Politz de volta, tá ligado? Vamos trazer a Politz de volta. Em outro formato, né? Vamos fazer o Fórum Paul, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente criativa.
dragões evoluíram de arco-íris. Esta é uma hipótese que tenta explicar o surgimento dessas criaturas míticas que podem ser encontradas. Gen Z não tá acostumado com cultura de fórum. Mas, bom, eu sou, né? Zoomer. Ainda assim. Até mesmo o folclore brasileiro, nós temos o nosso próprio dragão, o saudoso Boitatá. Existem várias teorias que tentam explicar a existência do mito dos dragões em várias partes do mundo. A mais famosa delas é a ideia que os povos antigos foram inspirados pelo descobrimento de fósseis de criaturas pré-históricas. Mas, segundo essa hipótese, o mito dos dragões surgiu para explicar o fenômeno dos arco-íris. A hipótese se utiliza como base algumas descrições dessas criaturas dentro de certos mitos, como na mitologia arborígena australiana, que descreve uma criatura conhecida como a serpente do arco-íris, além de muitas mitologias onde essas criaturas... Só que a pica do fórum é que o fórum só fica bom depois de, sei lá, 5 anos no mínimo. Então se um fórum fosse aberto agora, ele só começaria a ficar bom daqui a 5 anos. Quando ele já desenvolveu uma cultura própria. Quando ele já desenvolveu uma cultura própria, um período de maturação. Tem que ter muito texto, tem que ter, sei lá, milhares de tópicos. Tem que ter o tópico principal daquele fórum, tem que ter milhares de mensagens. Eu acho que piadas internas. É tipo um processo de desenvolvimento de cultura e que, cara... Verdade seja dita, eu acho que essa comunidade não tem a capacidade de produzir isso. Ponto. Eu acho que não tem capacidade de produzir isso. Olha o servidor de Minecraft. Quer um exemplo? É o servidor de Minecraft. Não tem ninguém jogando agora. Ele já tem 6 meses de vida. Ele fica em ciclinho. E morre rápido. Esquece. Então, talvez... É só um exemplo bobo. Não consigo entrar nele? Skill issue, porque o servidor agora é grátis. Não tô fazendo só um paralelo aqui. Mesmo aquela merda lá não tem cultura própria ainda. 6 meses de atividade. Então, cara... É isso. Criaturas estão relacionadas ao controle do tempo e às tempestades. Entes queridos falecidos avistados dentro de OVNIs. Estes são relatos que podem ser encontrados em um livro que... Mas fórum é questão de tempo, né? Tempo. São entidades que coletam as pessoas da Terra para as levarem para o paraíso. Também fazer um indivíduo entrar em contato... É uma coletânea de livros do servidor. Eu não sei. Eu não frequento... Eu mal jogo o servidor. Um ente querido falecido. O livro também diz que todos os relatos de contato com aliens, na verdade, são encontro com anjos. Deus morreu ali. Este é um relato que apareceu no Reddit, onde o usuário dizia que ele trabalhava em uma reserva natural, onde dentro de um salão de exposição existia uma concha gigante que media cerca de 1,5 metro de diâmetro. Na história, ele diz que ele guiava crianças do jardim de infância, na faixa de idade entre 5 a 6 anos, em excursões pela reserva, onde ele relata que em algumas dessas excursões, 5 crianças diferentes, que aparentemente não se conheciam, apontavam para uma concha e diziam algo como Deus morreu ali. O OP ainda disse que já pensou que isso poderia ser alguma referência a algum desenho animado ou algo do tipo. Porém, ninguém que comentou nesse post conseguiu chegar a alguma resposta. O mercado das sombras do Butão. Eu só consegui encontrar informações sobre esse caso depois de literalmente na página 2 do Google. Esta é uma lenda que conta sobre uma espécie de mercado secreto localizado no Butão que venderia coisas que você não consegue encontrar nem mesmo no mercado negro, como por exemplo um elixir da imortalidade. E teoricamente, a forma de você chegar até esse mercado seria você fazer um jogo de elevador em algum lugar do Butão, sendo que esse jogo de elevador se trata de você apertar botões em uma determinada ordem que fará o elevador te enviar para o mercado que estaria em uma realidade diferente da nossa. Demolition Elves. Este é o nome dado a um estranho fenômeno global onde pequenos seres humanoides são avistados antes e depois de grandes desastres, tanto naturais quanto causados pelo homem. Existem inclusive avistamentos desses seres em atentados como o 11 de setembro. Alguns teorizam que esses avistamentos se tratam de histeria coletiva e outros dizem se tratar de seres que são mensageiros de maus presságios.
o Império Romano ainda governa o mundo. Esta é uma ideia até que conhecida que diz que a influência que o Império Romano tem no mundo, principalmente no Ocidente, faz com que, tecnicamente, a sociedade ainda esteja sob uma grande influência do que foi o Estado mais influente. Isso não é teoria, isso é só uma constatação da realidade. Mas há um adendo que esse iceberg faz, que é trazer uma teoria que diz que o Império Romano nunca acabou de verdade. Eles apenas mudaram a sua capital. A ilha Bouvet é conhecida por ser a ilha mais isolada do mundo, sendo um território ultramarino da Noruega. A ilha, que fica relativamente próxima à Antártica, não abriga nenhum habitante físico, já que basicamente o seu clima é bem inóspito. Porque além dela ter um clima extremamente frio, ela é lar de um vulcão inativo. A ilha, inclusive, é conhecida por um mistério que até hoje se encontra sem solução, onde em uma expedição à ilha, feita em 1966, foi encontrado um bote salva-vidas próximo à costa da ilha. Porém, nunca se descobriu da onde veio aquele bote e se ele carregava pessoas que poderiam ter ficado naufragadas na ilha. E dado a sua natureza isolada, existe uma teoria de que o Império Romano governa o mundo através da ilha Bouvet. Pois é. Não se sabe com certeza onde essa teoria da conspiração surgiu, mas ela apareceu em alguns icebergs de conspiração. Uou, cara, é só literalmente gerador de shitpost. O que faz ser bem fácil deduzir que isso é uma teoria inventada, já que ela não tem fundamento algum. Dragon Ball Z, a saga do buraco negro. Ok, este tópico não está no iceberg original, mas eu acredito que essa seja a única oportunidade que eu tenha para falar disso. Então vamos lá. Eu encontrei essa história lendo algumas threads arquivadas do 4chan. Ela é uma teoria / creepypasta que diz que em 2025 irá estrear um arco dentro do anime do Dragon Ball chamado A Saga do Buraco Negro. Nela, o nível de poder da série será tão alto, mas tão alto, que haverá um confronto entre dois personagens não especificados, que o poder deles será tão grande que o seu embate não afetará só o universo da série, mas também o nosso, fazendo com que o tempo regresse até o ano de 1990, o que causará um loop temporal onde ficaremos presos em um ciclo de sempre que chegar o ano de 2025, onde essa luta será transmitida, o universo sempre retornará para o ano de 1990 sem que ninguém saiba. Ou seja, isso já pode ter acontecido milhares de vezes e nós só não conseguimos sentir isso. E vamos lá, é claro que isso é só uma piada que tira sarro dos níveis de poder um pouco exagerados de Dragon Ball, mas convenhamos, é uma ideia bem criativa. Não unicamente. Então eu acho que é isso, chegamos ao fim deste iceberg, Jesus. Este foi definitivamente o mais difícil de pesquisar sobre, até porque eu acho que o criador do iceberg não escolheu as melhores fontes para explicar os assuntos, sendo que tinha... O cara só meteu um monte de coisa aleatória. Que eu passei um bom tempo tentando entender, e mesmo com os links dados pelo iceberg, eu não consegui sintetizar de uma forma decente alguns tópicos. Por exemplo, tem um tópico chamado Deus é uma memória cultural de um tirano governante do norte, e eu tentei entender o que isso significava, mas eu simplesmente não consegui. Além de coisas que o autor do iceberg deixa para você interpretar, tipo um tópico chamado Gang Stalking é arte performática, sendo que esse tópico não tem nenhum link para explicar ele. E é seguro dizer que a maioria das coisas que estão nesse iceberg estão nesse nível, então foi bem difícil fazer uma curadoria dele. Mas de qualquer forma, eu encorajo você a tentar desvendar alguns dos tópicos por si mesmo, caso tenha se interessado no tema. O link do iceberg estará aqui na descrição. E no mais é isso. Um vídeo. Um bom vídeo. Bom vídeo. As usual, né? É um bom vídeo as usual.